Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 42, o objeto de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Muito bem, então vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar a nossa aula observando o seguinte problema. Aqui ao meu lado eu tenho dois pilotos de kart e o que aconteceu? Durante o treino classificatório de uma importante prova de kart, os pilotos Everton e Júlio estão competindo pelo melhor ritmo. Everton, com sua habilidade excepcional ao volante, completou sua volta mais rápida num circuito de 1.000 metros com apenas 1 minuto e 38 segundos, enquanto Júlio, outro piloto, cruza a linha de chegada em um tempo de 1 minuto e 58 segundos. Significa que é mais lento do que o Everton. Tudo bem? Então, o piloto Júlio foi mais lento do que o Everton. E aí nós temos a seguinte pergunta. Se eles, percorreram a mesma distância, o que aconteceu, para que Júlio tivesse o tempo de volta maior do que o Everton? Então, essa é a pergunta que vai motivar essa aula. Então, preste atenção que existem algumas grandezas envolvidas aí. Quais são elas? A distância é a mesma, então a gente vai ter a velocidade e o tempo. E essas duas grandezas, elas serão definidas como grandezas inversamente proporcionais. Porque se eu vou percorrer a mesma distância, quando a velocidade é maior, eu vou percorrer isso em um tempo menor, correto? E quando a velocidade é menor, o tempo para completar essa volta de 1.000 metros, ela vai ser maior. Tudo bem? Então, o que aconteceu? A velocidade do piloto Everton era maior do que a velocidade do piloto Júlio. Por isso, existe essa diferença. E professor, e o que são grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que relacionam de forma inversa, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Temos aqui até o esquema da setinha, aqui ao meu lado, para entender. Por exemplo, quando a grandeza A aumenta, a grandeza B irá diminuir na mesma proporção. Tudo bem? E se a grandeza A diminui, a grandeza B irá aumentar. Tudo bem? Então, grandezas inversas, elas vão ter essa ideia. Essa setinha aqui é só para guiar, o entendimento. Então, toda vez que eu tenho duas grandezas, eu vou fazer uma pequena simulação entre elas. Ver se uma aumentar, o que vai acontecer com a outra? Vai aumentar ou vai diminuir? Se uma aumentar e a outra diminuir, elas serão inversamente proporcionais. Acompanhe comigo na tela alguns exemplos. Muito bem. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte. Catarino leva 6 dias para pintar uma casa trabalhando 8 horas por dia. Se ele passar a trabalhar 12 horas por dia, quantos dias levará para pintar a mesma casa? Então, Catarino é um pintor e ele vai pintar uma casa, segundo o nosso texto. Ele passa 6 dias, trabalhando 8 horas por dia, e pinta essa casa. A pergunta é, se ele aumentar 4 horas de trabalho, ou seja, 12 horas, em quanto tempo ele irá fazer esse mesma pintura, pintar a mesma casa? E aí eu vou ter que entender quais são as grandezas. Quais são as grandezas relacionadas aí, professor? As grandezas é a quantidade de dias e o tempo que ele trabalha em horas. Tudo bem? Então, essas serão as duas grandezas que será trabalhado. O tempo de dias, a quantidade de dias, e o tempo de horas que ele trabalha por dia. O que é que diz o nosso problema? Ele diz que ele passa 6 dias para pintar
uma casa trabalhando 8 horas por dia. Então, a gente vai organizar isso em uma tabelinha. Então, nós vamos ter aqui, ó, em 6 dias, ele trabalha 8 horas. Se ele trabalhar 12 horas, quantos dias ele leva? Gente, pensa comigo. Nesse caso, a quantidade, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de horas trabalhadas, certo? Era 8, passou para 12. A quantidade de dias tende a aumentar ou diminuir? Pela lógica, tende a diminuir, porque se eu passo mais tempo pintando, logo eu vou terminar o trabalho mais rápido, correto? E aí, nós vamos ter a primeira dica de grandezas inversamente. Professor, como é que eu resolvo um problema com grandezas inversamente proporcionais? Primeiro, eu vou montar a proporção, ou seja, 8 está para x, assim, 6 está para x, perdão, assim como 8 está para 12. Só que, como elas são inversamente proporcionais, eu sempre vou inverter essa razão que tem o x. Tudo bem? Então, eu vou inverter ela, ou seja, é 6 sobre x, vai ficar x sobre 6. E agora sim, eu posso fazer o produto do meio pelos extremos, certo? Se eu fizesse, antes de inverter, se eu fizesse aqui, ó, a tendência era de errar o valor, porque as grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, sempre que eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter, né, o lado que tem um x, que tem a incógnita. E agora sim, eu posso fazer, né, o produto de meio pelos extremos, dos meios pelos extremos, né? Então, vai ficar 12x é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6 é o famoso 48. Só que será 12 vezes x é igual a 48. Só que eu não quero 12 vezes. Então, eu vou passar esse 12 dividindo. 48 dividido por 12 é igual a 4. Ou seja, logo, Catarino passará apenas 4 dias para pintar a mesma casa, certo? Então, aqui, ó, a resposta é 4 dias. Observe comigo, as grandezas elas são inversamente proporcionais. Se eu não inverter, a tendência é de errar. Se eu não inverter, eu vou errar. Então, eu sempre tenho que tomar esse cuidado. Grandezas inversamente proporcionais, eu vou montar a proporção, né? Que é as razões aqui montadas da tabelinha, porém, eu sempre vou inverter o lado, né? A proporção que tem o x. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Questão de número 2, exemplo 2, vamos pensar o seguinte, questão do CMEAN do ano de 2024 e diz assim: um carro percorre uma estrada em 5 horas, viajando a uma velocidade média de 70 km por hora. Perdão. Em quanto tempo o mesmo carro percorrerá a mesma estrada, viajando a uma velocidade média de 90 km por hora? Então, a primeira coisa é sempre entender quais são as grandezas que estão sendo relacionadas aqui, certo? Eu tenho a velocidade média e a quantidade, o tempo em horas, certo? Então, o que ele diz? Ele gasta 5 horas viajando a uma velocidade média de 70 km por hora. Ok, se ele aumentar a velocidade, o que vai ocorrer com o tempo? O que irá ocorrer com o tempo? Então, a velocidade vai aumentar para 90, então a gente tem que pensar agora no tempo. Tudo bem? Então, vamos lá, as nossas duas grandezas, a velocidade e o tempo. Vamos colocar os valores. Então, o que ele diz? Com uma velocidade de 70 km por hora, ele gasta 5 horas. Então, se ele aumentar a velocidade, o que irá acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, eu sempre vou fazer essa pergunta. Montei a proporção, eu aumentei, saí de 70, fui para 90. O tempo, ele tende a aumentar ou diminuir, né? Nesse caso, saiu de 70 e foi para 90, eu aumentei. Então, o tempo aqui tende a diminuir. Se eu vou mais rápido, logo eu vou gastar menos tempo. Então,
nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? E o que é que eu faço para resolver problemas que têm grandezas inversamente proporcionais? Eu sempre irei inverter a razão que tem o x, né? Que tem o valor. Então, fazendo essa inversão, nós vamos ter a seguinte proporção. 70 está para 90, assim como x está para 5. Agora sim, depois que eu faço essa inversão, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Fazendo o produto do meio pelos extremos, nós vamos obter o seguinte: 90x é igual a 5 vezes 70. Então, 90x é igual a 350. Então, 350 dividido por 90, nós vamos obter 3,888. E aqui eu tenho que pensar o seguinte: volta comigo lá nas alternativas. Voltando comigo nas alternativas, nós vamos ver o seguinte. Ó, eu tenho aqui 3 horas e 50 minutos, 3 horas e 88 minutos, 4 horas e 12 minutos. 4 horas e 28 e 12 minutos. Só que não existe 88 minutos. Tudo bem? Não existe 88 minutos, porque o minuto vai no máximo até 60, certo? Então, eu vou ter que transformar esse tempo aqui, ó, que é de 3 horas e 88 minutos, eu quero saber quanto equivale esse 0,8888 em hora, certo? Em minutos. E aí, eu vou ter que transformar esse 0,88 de hora em minutos. Então, o que é que acontece? 1 hora tem 60 minutos. 0,88 tem x. Essas grandezas são inverso ou diretamente proporcionais? São diretamente proporcionais. Por quê? Se eu pegar 1 hora, eu vou ter 60 minutos. 2 horas, 120. Se eu pegar 1 hora, então eu aumentei a quantidade de horas, eu aumentei a quantidade de minutos. Se eu pegar 1 hora, na verdade agora meia hora, eu vou ter 30 minutos. Então, se eu diminuir a quantidade de horas, eu vou diminuir a quantidade de minutos. Então, eu vou fazer aqui, ó, e essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se eu diminuir uma, a outra também vai diminuir, certo? Se elas são diretamente proporcionais, o que nós podemos fazer? Nós vamos montar a proporção. 1 está para 0,88, assim como 60 está para x. E aqui vale o produto do meio pelos extremos. Então, 1 vezes x é x e 60 vezes 0,88, pontinho, pontinho. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 53 minutos, ou seja, o tempo que o carro irá gastar é exatamente quanto? 3 horas e 53 minutos, que a alternativa correta seria, no caso, a alternativa, né, da letra A. E olha que o autor da questão, ele te induz ao erro aqui nas alternativas, porque ele sabe que não existe o 88 minutos. Se você tivesse um pouco mais de atenção, já saberia que a resposta correta era a letra A. Mas quando a gente está um pouco nervoso, fazendo uma avaliação, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que a resposta correta é essa daqui. 3 horas, né, porque é a parte inteira, mais esse tantinho de hora aqui, 0,8888 de hora. Então, transformando isso, nós vamos obter 53 minutos. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Um robô leva 5 horas para limpar uma casa trabalhando sozinho. Se mais 3 robôs idênticos forem adicionados para ajudar na limpeza, em quanto tempo a casa estará limpa? Então, novamente, eu tenho aí que identificar as minhas grandezas, né? Quais são as grandezas relacionadas nesse problema? As grandezas relacionadas nesse problema estão aqui, ó, a quantidade de horas, né, que o robô trabalha. E quem mais, professor? E a quantidade de robô, porque ele fala que tem um robô e depois ele adiciona mais 3, né? Se mais 3, né,
robôs foram adicionados, então, para ajudar na limpeza da casa. Então, sempre que eu tenho problemas de grandezas, eu tenho que primeiro identificar as grandezas. Identifiquei as grandezas, eu começo a montar a minha tabelinha. Então, a minha tabelinha, o que vai estar relacionando é o número de robôs e a quantidade de horas que eles irão realizar esse trabalho. O que é que ele diz? Que um robô, né, ele vai gastar um tempo de 5 horas para realizar esse trabalho. E aí, a questão, ela te fala o seguinte, ó. Se adicionarmos, né, se mais 3 robôs idênticos forem adicionados para ajudar na limpeza, aí eu tenho que tomar um cuidado, porque a tendência é que tu queira colocar 3, mas não, eu já tenho um robô e eu vou adicioná-los, ó, adicionar mais 3. Então, nesse caso, qual vai ser o valor que vai vir aqui? 4. Tudo bem? Observe que o próprio texto ele já te deixa ali uma certa dúvida. Então, tem que ler com bastante atenção e tomar bastante cuidado na hora de resolver esse problema. Pronto, identifiquei, vamos fazer o teste. Sempre eu vou fazer o teste. Qual é o teste, professor? É o seguinte, se eu aumentar a quantidade de robô, sair de 1 e foi para 3, o que acontece com a quantidade de horas? Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Pensa aí comigo. Menos tempo. Então, se aumentei a quantidade, que era 1 e foi para 4, o que vai acontecer com a hora? A hora tende a diminuir. É só pensar o seguinte. Ora, professor, se um robô gasta 5 horas, eu aumentei a quantidade de robôs. Logo, vai ter mais gente trabalhando, correto? Correto. E se tem mais gente trabalhando, esse serviço vai durar menos tempo para ser realizado, certo? Certo. Então, é isso que eu tenho que ter essa noção. Aumentei a quantidade, então vou gastar menos tempo. Se eu aumentei a quantidade e vou gastar menos tempo, então eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu posso resolver utilizando a ideia de proporção, certo? Então, 1 está para 4, assim como 5 está para x. Só que elas são inversamente proporcionais. E o que acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais? Eu tenho que inverter essa proporção, essa razão que tem o x. Invertendo essa razão, nós temos o seguinte, ó. 1 está para 4, assim como x está para 5. Muito bem, professor. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o produto do meio pelos extremos. Então, 4 vezes x é igual a 5 vezes 1. Correto. Então, 5 dividido por 1, nós vamos ter aqui 1,25. Professor, beleza, 1,25. E agora? Se eu voltar nas alternativas, tem lá 1,25? Tem aqui, ó, 1h25. Só que eu tenho que observar o seguinte, que esse valor que eu encontrei de 1,25, ele equivale ao resultado em horas. E lá está em horas e minutos, certo? Esse 0,25 aqui, ele não equivale a 25 minutos. Por quê, professor? Porque esse resultado está em hora. Eu tenho 1,25 horas. Ou seja, eu tenho 1 hora mais 0,25 de 1 hora. Então, eu tenho que descobrir quanto que equivale esse 0,25 de 1 hora. Certo? E aí, eu posso fazer utilizando simplesmente o seguinte. 1 hora, ela tem 60 minutos, certo? Então, 0,25 de hora é a mesma coisa que pegar 0,25 e multiplicar por 60, que eu vou obter 15 minutos. Então, aqui, ó, o resultado, o tempo gasto pelos robôs, será de 1 hora e 15 minutos. Tudo bem? Não 1 hora e 25. Por quê?
Porque esse tempo aqui está em horas. Em horas. E lá, as alternativas estão em minutos. 1 hora e o tempo em minuto. O restante do tempo em minuto. Então, como 0,25 está em hora, eu vou tirar a parte inteira, que é 1 hora, mais 0,25 de 1 hora. Só que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, 0,25 vezes 60 é igual a 15 minutos. Certo? Então, por isso, a alternativa correta lá é 1 hora e 60 minutos. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Professor, eu teria como resolver essa questão de outra forma? Sim, eu poderia pensar nela usando agora grandezas diretamente proporcionais, como fizemos no exemplo anterior. Por quê? É só pensar o seguinte: 1 hora e minutos. Tudo bem? 1 hora tem 60 minutos. Então, 0,25 equivale a x. Eu não vou nem usar x, eu vou usar y, para a gente não confundir as incógnitas. Tudo bem? Essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Elas são diretas, porque se eu diminuir a quantidade do tempo em hora, vai diminuir a quantidade em minutos. Então, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar 1 vezes y é igual a 60 vezes 0,25. Fazendo essa continha, nós vamos obter y igual a 15 minutos. Então, é muito comum questões que envolvam esse tipo de hora, ele botar esse tipo de pegadinha, te falar em hora e pedir a resposta em minutos, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Uma tripulação de 40 marinheiros tem comida suficiente para ficar embarcado durante 70 dias. No dia do embarque, subiram a bordo mais 10 marinheiros. Se fosse mantida a proporção, por quantos dias a comida durará? Se for mantida a proporção, perdão, por quantos dias a comida durará? Então, nós vamos aqui pensar novamente quem são as nossas grandezas. Muito bem, o que nós temos? Nós temos o número de marinheiros, são 40, né? E a quantidade de dias que a comida, né, deles a bordo irá durar. Correto, professor? E aí eu quero saber como vai aumentar a quantidade de marinheiros, né? Se for mantida a mesma proporção, quantos dias a comida durará, certo? Então, vamos trabalhar essas duas grandezas, que são o número de marinheiros e a quantidade de dias. Qual é a nossa primeira ideia? A nossa primeira ideia é a seguinte, ó, 40 marinheiros, né, a comida dura 40 marinheiros, a comida dura 70 dias. O que foi que o texto diz? Subiram 10 a mais, ou seja, passarão a ser 50 marinheiros. O que vai acontecer com a comida? Pensa comigo. Se eu aumentar o número de pessoas, a quantidade de dias que vai durar a comida vai ser maior ou menor? Ora, se eu aumentei a quantidade de pessoas, logo a quantidade de dias que a comida vai durar será menor. Então, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos montar a proporção. 40 está para 50, assim como 70 está para x. É isso que nós queremos? Claro que não. Porque toda vez que é inversamente proporcional, eu tenho que inverter, né, essa proporção aqui. Então, toda vez que elas são inversamente proporcional, eu vou inverter. Tudo bem, professor? E agora? Agora sim, depois que eu inverti, posso fazer o produto dos meios pelos extremos, ou seja, 50x é igual a 40 vezes 70. Tudo bem. Então, nós vamos ter 40 vezes 70 dividido por 50. Então, 40 vezes 70 dá 2.800. Dividindo aqui,
2.800 por 50, nós vamos obter 56 dias, correto? Então, a comida irá durar 56 dias. Observe comigo uma coisa que é sempre bom ter esse cuidado. Faça o teste. A lógica, quem tem que fazer é quem está interpretando a questão. E o que que diz? Se eu aumentar a quantidade de pessoas, a quantidade de comida ela não vai mudar, certo? Então, como a quantidade da comida não vai mudar, logo a quantidade de dias deve diminuir. Porque se a gente imaginar que for mantida, o próprio problema já traz, ó. Ele fala que se for mantida a proporção, ou seja, as pessoas que estão lá vão comer as mesmas quantidades dos 40 marinheiros, então o que acontecerá com a comida? Quantos dias ela vai durar? Então, ela vai durar 56 dias. Observe que eu aumentei a quantidade de pessoas na tripulação, então logo a quantidade de comida vai ter que durar um pouco, uma quantidade menor de dias. Se tem mais gente para comer a mesma quantidade de comida, logo vai durar, né, menos dias. E aí a ideia é sempre a mesma. Monto lá a proporção, bonitinho, faço o teste. Se eu aumentei a quantidade de pessoas, logo a quantidade de dias irá diminuir. Então, toda vez que isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Se elas são grandezas inversamente proporcionais, eu sempre vou inverter, né, a razão que tem o x. Professor, posso inverter a outra? Pode, vai ficar a mesma coisa. Mas só para ficar mais sistemático, vamos sempre inverter a que tem a incógnita. Tudo bem? E aí, sim, depois que eu inverti, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Professor, e se eu fizesse direto, a conta daria errado? Muito errado. Só a título de curiosidade, vamos fazer aqui só para vocês verem como é que ficaria. Então, simplificando aqui as contas, ia ficar 4 vezes x é igual a 5 vezes 70. Tudo bem? Então, 4 vezes x vai dar 350 dividido por 4. E 350 dividido por 4 dá 87,5. Olha como a coisa é fora de lógica. Se eu aumentei a quantidade de marinheiros, a quantidade de comida está aumentando. Por isso, isso aqui está errado. Se eu não inverter aqui, a conta vai dar errado. Então, isso aqui eu não posso fazer. Se eu observei que as grandezas são inversamente proporcionais, eu sempre vou inverter. E aí sim, continua a conta lá, o produto dos meios pelo produto dos extremos, certo? Então, 50 vezes x é igual a 40 vezes 70. Então, 40 vezes 70 dividido por 50. Então, vai ficar 2.800 dividido por 50, que nós vamos obter um total de 56 dias. Tudo bem? Então, esse cuidado eu sempre vou ter que ter. E o teste ele faz parte da interpretação da questão. Então, é um olhar que você vai ter que sempre fazer. Primeiro, eu identifico as minhas grandezas. Depois, eu faço o teste para ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de grandezas inversamente proporcionais e até o nosso próximo encontro.